Ofício número 033/2013. Nova Russa, 18 de abril de 2013. Escola de Ensino Fundamental Zilmar Mendes Martins. Presidente da Câmara Municipal de Nova Russa, Emília Mendes Guedes de Ouro. O mês de julho se aproxima e com ele a tradição dos grupos juninos que embeleza e fortalece a cultura de nossa região. Assim sendo, o motivo do nosso contato através deste é para solicitar de Vossa Excelência de um espaço para o senhor Francisco Reginaldo Gonçalves de Lima para utilizar os microfones desta respeitável casa para divulgar o projeto do Grupo Junino Arrasta-Pé da Escola de Ensino Fundamental Zilmar Mendes Martins, situada na Rua Napoleão Moura, número 479, bairro de São Francisco, e sensibilizar aos demais vereadores no apoio financeiro para o Grupo Junino, tendo em vista manter viva a cultura nordestina. Sem mais, elevamos voto de gratidão e consideração a todos que colaboraram. Francisco Antônio José Ferreira, diretor-geral. Francisco Antônio Reginaldo, né? Se você quiser se pronunciar. Fala uma menina ali para mim. Certo. Só um pronunciamento aqui para rápido aqui para o pessoal dizer a que vocês vieram aqui, certo? Ah, ela vai falar. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhora presidenta. Me chamo Janaína, sou componente do Grupo Junino Arrasta-Pé. Estou hoje aqui para apresentar a vocês o projeto do nosso Grupo Junino no ano de 2013. Arrasta-Pé, trazendo na bagagem 12 anos de tradição das Noites São João. Apresentação. O Grupo Junino Arrasta-Pé, neste ano de 2013, vem apresentar seus projetos de planos para a Noite de São João. O grupo abrange o seguinte tema: dos Encantos Mil, Ceará, terra de tradição, luz no meu São João. Vem trazendo muita fé e coragem, porque 12 anos não são 12 dias. Foram anos de história e dedicação por parte de todos que fazem parte do Grupo Junino. O grupo foi criado no ano de 2001, estando na frente o ex-professor da Escola Zilmar Mendes Martins, Antônio Paulo Gomes Lima, que deu início ao grupo, onde esteve à frente pessoas de confiança, como Reginaldo Lima. Neste ano de 2013, o grupo começa a levantar sua própria estrutura, estando na frente Reginaldo Lima, presidente, e Juliana Marcos. Eles contam com a ajuda da Escola Zilmar Mendes Martins e de outros patrocinadores e pessoas que estão ao lado deles, apoiando e ajudando no que precisar. Uma das pessoas que o grupo levará o nome como padrinho, Paulo Gomes, onde serão gratos a essas pessoas por todo o apoio e dedicação, para formar o Grupo Junino que leva alegria em toda a noite de São João. Grupo esse que sempre levará o nome de Arrasta-Pé. Objetivo geral: esperamos o ano inteiro para poder São João chegar, para podermos trabalhar e nos dedicarmos para levar alegria a todas as pessoas e jovens de nossa cidade e também para as cidades vizinhas da nossa região, mostrando brilho e dedicação por conta do Grupo Junino. Conclusão: o Grupo Junino conclui seu projeto com uma citação bíblica: tudo posso naquele que me fortalece, Salmo 23, que nessa frase todos os dançarinos possam se espelhar e ter coragem e fé para continuar na caminhada de levar o brilho para todos que nos assistirem. Todos que fazem parte do Grupo Junino também buscam em outras quadrilhas a alegria de comemorar o São João em outras cidades, levando as tradições e emoções da nossa cultura, porque não existe quadrilha sem cultura, e cultura sem quadrilha com animação, e muita dedicação no que faz. E isso, os nossos dançarinos têm de sobra, para mostrar a todos que duvidarem e não acreditaram no nosso trabalho, uma determinação e vontade de dançar. Nós, do Grupo Junino, estamos pedindo uma colaboração para todos os vereadores em valor de R$200 para nós conseguir pegar nossas roupas até amanhã de manhã.
Obrigada pela atenção de todos. Obrigada a você também. E outros alunos de outros colégios também que gostariam de usar esse espaço, está aberto para vocês também. Para os outros colégios também que não tiveram oportunidade de falar aqui sobre o trabalho de vocês, gostaria de parabenizar esse grupo de 12 anos de perseverança por a nossa terra, por o trabalho da festa junina, uma festa que é turística, uma festa que você em Nova Russa sempre teve, e é uma festa cultural e que nós não podemos perder as nossas tradições, né? Pela ordem, senhora presidente. Alô. Eu já fiz um evento aqui com o grupo que abriu as portas para a gente fazer vários eventos, né? Não só com um deles, mas com outros grupos. E, diferentemente dos vereadores, eu tenho som, eu tenho como mobilizar, eu tenho como atrair, fazer o bingo, né? E a minha ajuda é garantida. Eu acredito que todos os vereadores irão ajudar. Pode colocar meu 200 aí. Pela ordem, presidente. Presidente, observando mais uma vez o trabalho dos meninos que faz parte aí do grupo menino, quando veio aquele projeto do qual era para beneficiar a seleção de Nova Russas, foi questionado outros aspectos dos quais nós víamos o que esses jovens que faz parte também, que a dança também é um esporte, que faz parte do grupo junino, o que eles passam para conseguir o incentivo para que eles se coloquem dentro da nossa sociedade, dentro do grupo junino, do qual eles fazem parte. Então, nós infelizmente deixamos a parte, simplesmente por uma questão de momento, e que nós deveríamos também ter atendido esses jovens que fazem parte desse grupo junino, porque nós sabemos que para o que a gente vê, para o que nós devemos observar, é que eles passam simplesmente por várias e várias humilhações, vêm a pedir, estar na porta de cada um cidadão e pedindo essa ajuda para que esses grupos estejam inseridos dentro da parte a qual eles interessam. Então, eu acho isso uma grande pendência que a nossa sociedade, que o governo municipal deveria dar o incentivo necessário, porque nós sabemos que existe há muitos e muitos anos os grupos juninos dentro do nosso município. Então a gente sabe que deve ser apoiado pelo governo municipal para que eles venham a desenvolver a atividade do qual eles fazem parte. Pela ordem, presidente, não tem som. Ordem está dada. Obrigada. Independente desse projeto que foi voltado para o esporte, existe uma lei no nosso município onde autoriza o Poder Executivo a ajudar financeiramente associações. Então, como esse grupo junino, Arrasta-Pé, da Escola Zilmar Mendes, veio ao ofício do diretor da escola, também gostaria até de aproveitar a oportunidade de saudar o grupo que está aqui na Escola Zilmar Mendes Martins, a qual tem vários alunos aqui presentes, dizer que o Poder Executivo tem essa obrigação e a Secretaria de Cultura, o que está fazendo, qual o projeto que tem em mente para ajudar esses jovens, esses grupos juninos que estão nessa batalha, nessa luta, e que a gente sabe que para se fazer uma festa bonita tem gastos. Então, existe essa lei, é bom que seja estudado pelo Poder Executivo, uma maneira de ajudar, porque é uma obrigação também, já que nós temos aqui uma Secretaria de Cultura que foi desvinculada, desmembrada, justamente para obter recursos para arcar com esse tipo de festa. Pode falar. Hoje eu fui até procurada pelos alunos da escola Alfredo Gomes, que até vieram me procurar para que eu pedisse aqui a essa casa, que eles fossem atendidos, porque eles também disseram que já fizeram 3 requerimentos à Vossa Excelência e não adquiriram, né? Não Na parte eu não recebi nenhum, viu? Não? Nenhum. Pronto. Pois aí foi o Fábio que coordena lá, né, que disse, então assim, você já
disponibilizou aí, então eu vou pedir aí para procurar, né? Continuando. Pela ordem. Gostaria de parabenizar os meninos e também sei da luta desses garotos aí, a procura dessa ajuda, e eu acho que é mais que viável mesmo que o Poder Executivo venha a olhar para esses meninos que estão sempre aí na busca de recursos quando chega a época da festa junina, e a gente precisa estar apoiando ele. Parabéns para vocês. Continuando os trabalhos. Eu queria parabenizar as equipes das escolas, as equipes juninas, né, com esse trabalho maravilhoso, que sem dúvida nenhuma é a cultura, né, é educação, é cultura. Sem dúvida nenhuma, já existe a lei na qual o município tem um amparo legal para beneficiar essas, mas eu acho também que a intenção dos meninos foi de se dirigir a cada vereador e pedir a ajuda individual de cada vereador, não foi só do poder público não, né? Gostaria de dizer que eu, pessoalmente, particularmente, eu sempre contribuí com a escola Alfredo Gomes. Todo ano eu era madrinha de um aluno, onde eu custeava a roupa dele e ajudava, contribuía com o meu dinheiro para que a festa do Alfredo Gomes acontecesse, assim como eu sempre contribuí e sempre que me procurarem, eu estou à inteira disposição do Colégio Almir Mendes Guedes, que é o nome da minha mãe, e as roupas que ainda hoje é Almir Mendes, minha mãe. Eu sei, mas eu estou falando que eu sempre contribuí. Eu acho muito importante as pessoas fazerem isso particularmente, não só com interesses políticos, não só jogar coisa na ordem pública. Quando a gente era mais jovem, uma das coisas que eu achava muito importante também era como o Capita trabalha. Acho lindo o trabalho do Capita, porque ele faz os bingos, ele faz as pessoas se empolgarem com o que estão fazendo, os jovens participar, se empolgar. É muito importante vocês também fazerem seus trabalhos para ter esse dinheiro, porque o poder público é importante ajudar, tem as verbas, deve contribuir, mas vocês também devem saber o valor daquilo ali que vocês estão suando para conseguir, porque sai mais bonito, sai mais importante. Muito obrigado e continuamos trabalhando na ordem do dia. Pela ordem do dia. Por que você vai passar? Pois tá bom, pois fala. Vai. Senhora Presidente, eu estou notando aqui, primeiro, me reportar essa questão aqui de estar querendo toda hora querer frear aqui o que a gente vai fazer. Que nós vamos falar o que os vereadores têm a expressar. Isso já está se tornando corriqueiro. Isso aí vai acabar dando um problema maior. Mas eu só queria dizer que quando a gente é procurado, os vereadores, nós jamais deixamos de atender, de fazer nossa parte. Individualmente, nós fazemos nossa parte, nós ajudamos, só que o conjunto é grande, são muitas quadrilhas, são muitos arraiais para a gente ajudar, e o que os vereadores estão cobrando é que o poder público haja com mais força, com mais determinação. E a gente vê uma intenção de vocês de querer que o poder público se esquive de fazer a parte dele. É preciso saber que o município, a Secretaria de Cultura, é que dispõe de recursos para fazer esse tipo de ações. Os vereadores, na hora que contribuem, nenhum aqui se furta de fazer isso, fazem com a boa intenção, com recurso próprio e com a boa vontade que tem de ajudar. Agora, o poder público jamais pode se esquivar ou deixar de fazer, é cumprir com a sua responsabilidade. Está acontecendo muito isso também em Nova Rússia. Vocês já estão querendo tirar a palavra do vereador, estão querendo deixar de fazer o que é para fazer, para desfazer toda incompetência que está acontecendo, tanto aqui no Legislativo como no Executivo.
Na ordem do dia, solicita a mesa secretária que faça a leitura do projeto de lei do Poder Executivo número 6 de 2013. Como o projeto já foi lido, né? Vou ler de novo. Como está, vamos passar para a discussão, que o projeto já foi 2 semanas que está com você, né? E nós vamos passar agora, se tiver, foi combinado aqui com os vereadores que se existisse alguma emenda, colocariam hoje, né? A Cátia Santos tem uma emenda aí para ser colocada. O projeto número 06/2003, ele institui o programa de recuperação fiscal, refis, né? Então aqui eu vou ler as emendas, a gente faz a discussão, né? Emenda que modifica o projeto de lei número 06/2003 do Poder Executivo. Os artigos do projeto de lei retromencionados ficam modificados doravante tendo a seguinte redação. Artigo 1. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, 2013, destinado a promover a regularização dos créditos tributários e não tributários do município decorrentes de débitos relativos a impostos sobre a propriedade predial territorial urbana, IPTU, imposto sobre serviço de qualquer natureza, taxa de alvará de localização e funcionamento, contribuição de melhoria, taxas relativas a alvarás, a construção e habite-se, multas e devoluções pecuniárias, impostos pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, TCM, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou ajuizados, com elegibilidade suspensa ou não. Artigo 2. Os débitos tributários e não tributários alcançados por este programa serão consolidados de acordo com a legislação em vigor, apurados até o mês de março do corrente ano financeiro e poderão ser quitados da seguinte forma: parcela única, com o pagamento no ato da adesão, com anistia total dos juros e da multa em até 36 parcelas, com o pagamento da primeira parcela no ato da adesão, com a anistia de 90% dos juros da multa, não podendo o valor da parcela ser inferior a R$ 40 para as pessoas físicas e R$ 80 para as pessoas jurídicas, em até 60 parcelas, com o pagamento da primeira parcela no ato da adesão, com a anistia de 60%, com juros de multa, não podendo o valor da parcela ser inferior a 40 para a pessoa física e R$ 80 para a pessoa jurídica, em até 120 parcelas, com o pagamento da primeira parcela no ato da adesão, com a anistia de 40% dos juros e com multa de multa, não podendo o valor ser inferior a R$ 40 para a pessoa física e R$ 80 para as pessoas jurídicas, em até 180 parcelas, com o pagamento da primeira parcela com anistia de 20% dos juros, não podendo o valor ser inferior a R$ 40 para a pessoa física e R$ 80 para a pessoa jurídica. Parágrafo 1. Ficam anistiados os débitos individualizados por contribuinte cujo valor seja inferior a R$ 500. Parágrafo 2. Em qualquer forma de parcelamento dos débitos tributários e não tributários, apurados e consolidados, será permitido, por força deste instrumento, a compensação dos débitos de exercícios anteriores que, porventura, o contribuinte devedor venha a possuir junto ao erário municipal. Parágrafo 3. Será admitida a utilização de crédito terceiros para efeito de compensação dos débitos apurados, consolidados até o valor máximo de até R$ 10 mil para cada contribuinte devedor. Parágrafo 4. A utilização de créditos terceiros que se refere ao parágrafo anterior deve ser legalizada através do termo de cessão de direitos creditícios devidamente registrado em cartório. Tratando-se de débito tributário ou não tributário, inscrito
em dívida ativa em processo de execução fiscal, já ajuizada para adesão ao programa e, consequentemente, a extinção do processo ou pedido de suspensão da ação, na hipótese de parcelamento, este deverá ser instruído com a ausência do devedor para que o valor dos honorários advocatícios seja incluído na negociação. Parágrafo 1º. Os contribuintes que comprovarem insuficiência e apresentar estudo social emitido pela Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social ficarão dispensados do pagamento aos honorários advocatícios. Plenário, vereador Raimundo Pablo Sobrinho, 19 de abril, Cátia Maria dos Santos, vereadora presidente. Na emenda da discussão aí, vocês aprovam? Parecer favorável. Presidente, mais socorro. Sou favorável. Membro. Sou favorável. Professor de Finanças, Antônio Freire de Carvalho, parecer. Sou favorável. Luiz Teixeira, relator. Favorável, presidente. Presta só você ver aí primeiro o relator. Certo. Não dá problema. Maria do Socorro Jorge de Oliveira, café. Favorável. Agora vamos para a votação, né? O projeto está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. O projeto está aprovado por unanimidade. Vai emenda com unanimidade. Aprovado com emenda com unanimidade. Solicita pelo secretário que faça a leitura do requerimento 36 da vereadora Emília Mendes Guedes de Ouro. Requerimento número 36/2013. A vereadora Emília Mendes Guedes de Ouro requer do excelentíssimo senhor prefeito Gonçalo de Ouro que se digne a atender uma solicitação da comunidade de Resplande de Mata Fresca referente à colocação de 21 luminárias naquela localidade. Justificativa: a iluminação dará aos moradores mais segurança à população, uma vez que essa região fica bastante perigosa à noite pela escuridão. Palácio Vereador Raimundo Pablo Sobrinho, 19 de fevereiro de 2013. Emília Mendes Guedes de Ouro. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 36. Solicita a secretária que faça a leitura do requerimento 37 da vereadora Carla Loyola e Regina Tavares. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Nova Russas, requerimento número 37/2013, Nova Russas, 18 de abril de 2013. As vereadoras abaixo assinadas vêm requerer, após ouvido o plenário, que sejam convidadas a fazer presente a uma sessão ordinária o secretário de Meio Ambiente deste município, a fim de repassar informações sobre esta pasta, no que diz respeito aos projetos pautados nesta área em nosso município. Justificativa: o referido requerimento tem como finalidade atender à solicitação de munícipes que se preocupam com a questão ambiental e buscam um conjunto de atitudes voltado para o desenvolvimento sustentável do planeta. Ou seja, estas atitudes devem levar em conta o crescimento econômico ajustado à proteção do meio ambiente na atualidade e para as gerações futuras, garantindo a sustentabilidade. Heloísa Regiane Veras de Souza, vereadora. Carla Leidiane Loyola Ferreira, vereadora. Em discussão.
Requerimento número 38. Votação do requerimento número 37, da Rejane e da Carla Loyola. Vereadora Carla Loyola. Está em discussão, pessoal. Vocês não têm nada a dizer, né? Chama o homem. Pela ordem, presidente. A justificativa já foi bem clara. Eu acredito que, até mesmo para que o município de Nova Russas tenha conhecimento de quem é o secretário de Meio Ambiente também, se faz essa necessidade que ele venha a uma sessão da Câmara, já que a questão ambiental hoje é uma preocupação de igualdade mundial. Então, é natural que o município de Nova Russas tenha projetos voltados para a questão ambiental, para a questão do meio ambiente. Tem mais algum vereador que se pronunciar? Em votação. Quem for a favor permanece sentado, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 38. Vereador Capim. Requerimento número 38/2013. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nova Russas, Sebastião Gonçalves Rosa, Cateta, vereador deste município, vem muito respeitosamente solicitar a instalação de um telefone gratuito, interfone e banco de dados no Hospital Municipal José Gonçalves Rosa. Na certeza de que tal requerimento seja apreciado e aprovado em plenário, manifestam-lhes mais distintos votos de estima e consideração. Justificativo. A instalação de um telefone gratuito, tipo que já existe na Polícia Militar 190, bem como de um interfone para comunicação com médicos e enfermeiros e de um banco de dados no Hospital José Gonçalves Rosa, visam facilitar e melhorar a comunicação entre os profissionais da saúde e os usuários, pacientes do Hospital Municipal José Gonçalves Rosa. Medidas que vão melhorar muito o atendimento e a própria recuperação dos pacientes ali internados para o tratamento médico hospitalar, utilizando-se de tecnologias modernas de comunicação em prol da saúde pública de todos os novarussenses. Sebastião Gonçalves Rosa, vereador. Eu gostaria de pedir aos senhores vereadores que aprovassem, porque não vai prejudicar em nada o município. O município já paga aquela linha 3672-6035. Para se pedir socorro é preciso dois pagar. Eu pago para ligar e o hospital paga, né, a linha telefônica. Então, acontece um acidente. Qualquer ser humano a qualquer minuto pode ficar sem crédito no telefone. O cara é vereador, aconteceu comigo várias vezes. Ou acabou os créditos. Pronto, por licença. A pessoa cai ali. Se você não tiver crédito, não vai ser socorrido. Meia-noite, uma senhora sozinha com o marido, acontece um problema. Como é que ela vai ligar se está todo mundo dormindo, se ela também está sem crédito? Com apenas 3 números, como 85, 32, 3 dígitos gratuitamente, facilitaria muito a vida das pessoas. Outra coisa que eu gostaria de pedir também, que não está aí no requerimento, ao secretário, que eu não conheço, mas tenho grandes informações, e para que ele coloque mais 3 cadeiras de rodas no hospital, porque toda a comunidade sabe que o meu trabalho, dificilmente eu não vou no hospital 2 vezes na noite, dificilmente, porque à noite, onde os problemas de saúde apertam e o vizinho está dormindo, o compadre está ali, e a maioria das pessoas tem meu número. Então, colocando mais 3 cadeiras de rodas no hospital, tem uma boa, tem um pedreiro de bicicleta que não aguenta mais,
eu acredito que dá para melhorar, porque teve dia de chegar com o paciente esperando, sentado naqueles banquinhos e não tinha vaga. Idosa, principalmente a população idosa, que são pessoas de peso, né? É difícil da gente tirar do carro e quando vão para o hospital a gente tem essa dificuldade. Eu acho que mais 3 cadeiras de roda ali resolveria amenizar os problemas. E principalmente o prefeito contratar mais 2 motoristas, porque os motoristas estão sobrecarregados. Chega uma criança com um problema, uma queda, médico nenhum vai mandar ele para casa sem ter um raio-x. Então nós estamos com dificuldade nesse raio-x, é um raio-x novo, foi para o conserto na época do prefeito passado aí, do Dr. Paulo, e até hoje esse raio-x não chegou. Segundo informações, eu consegui os telefones e consegui chegar onde está esse raio-x. E o cara disse, se não pagar, ele não manda. Então, eu não sei quem vai pagar, se é o prefeito que saiu ou que está aqui, tem que ser o que está aqui, né? Porque o outro não paga mais nada. Agora, Cabeça, eu só queria entender melhor aí a sua colocação. Os outros pedidos também é objeto desse mesmo requerimento? Não, estou pegando carona aqui no requerimento. Ficaria seria objeto de outro requerimento. De próximo requerimento. Os motoristas estão super cansados, chegam com uma criança com um problema na mão, caiu. Como é que o médico vai mandar voltar? Ele tem que ver, através da tecnologia, se aquele braço, aquele dedo, aquela mão da quebradeira, sair do motorista. Motorista, manda. O motorista está super estafado. Em votação. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Quer? Aprovado por unanimidade. O capítulo colocou o requerimento aqui, número 39 de 2013, mas solicitou que a gente retirasse hoje, que ele vai... Coloca. Ele coloca? Requerimento número 39/2013. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nova Russas, Sebastião Gonçalves Rosa, capita, vereador deste município, venho muito respeitosamente requerer ao Departamento Municipal de Trânsito, DEMUTRAN, vagas para automóveis na antiga Feira do Peixe e a mudança da placa de proibido estacionar. Na certeza de que tal requerimento seja apreciado e aprovado em plenário, manifesto-lhe as mais distintas votos de estima e consideração. Justificativa. Vagas para automóveis na antiga Feira do Peixe é a consequente retirada da placa de proibido estacionar. Visam melhorar o tráfego na referida Feira do Peixe, melhorando as condições de trabalho dos feirantes e dos próprios consumidores. Ao mesmo tempo em que impedem tais automóveis sejam multados também permitindo a vaga de caminhão no referido local. Medidas justas para agilizar e tornar bem melhor o nosso trânsito em importante via urbana de Nova Russas. Nova Russas, 22 de abril de 2013, Sebastião Gonçalves Rosa, vereador. Só que para ficar mais bem claro aí, é aqui na Feira do Peixe, antiga Feira do Peixe, tem uma placa, estacionamento de caminhões de segunda a sexta. A ideia, por exemplo, o cara não pode parar o carro ali 10 minutos para comprar uma fruta que ele vai multar. O guarda tem que cumprir, o agente tem que cumprir com a obrigação dele. Qual é a sugestão, senhores vereadores? É que seja deixada uma vaga para caminhão, para carro de descarga. Tem 3 caminhões, quem chegou primeiro, descarrega primeiro. E as outras vagas para automóveis que fiquem somente 30 minutos. Senão não vai servir nada. O cara vem que começa, bota o carro ali, passa, vai sair de manhã, sair de tarde. E seja colocada uma placa que a duração do estacionamento ali para comprar, acho que 30 minutos dá para comprar banana que só, porque está caro demais, tem que haver de comprar, né? 30 minutos para cada carro, fica ali. Já que tem um agente aí na rua, ele vai, o Antônio Carlos estacionou, já está com 25, está dando top. Muitas vezes a pessoa está comprando, não é? A gente não quer, nesse requerimento, que acabe o estacionamento de caminhão. A gente quer que tenha uma vaga para caminhão e as outras vagas para carro pequeno. Outro dia o guarda
E rapaz, você vai custar para a placa aí. E se a gente não prestar atenção, qualquer um de nós vai ser multado ali. Você chega para comprar uma fruta, pode, porque só pode estacionar caminhão de segunda a sexta. Sábado é permitido carro pequeno, agora sábado só entra só com carrinho de mão ali, né? Você que entra no carro ali, dia de sábado. Sábado não fica permitido. Eu gostaria que os senhores aprovassem, por favor. Discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Continuando os trabalhos, agora nós temos o uso da palavra. De ordem, presidente. Só um questionamento. A respeito da ordem do dia. Estava em pauta hoje no meu dia a emenda de autoria da vereadora Toninha do Capitão, a emenda à lei orgânica de acordo com o que tratava do calendário de pagamento dos servidores do município. E não foi apresentado, não foi o que aconteceu. É porque o mínimo da aprovação é 10 dias de interstício, né? Pode ser aprovado na outra semana e como as sessões estão muito prolongadas, passam para outra semana, viu? Não, mas já está agora na ordem do dia, da palavra, viu? Teixeira está com o uso da palavra. Senhora Presidenta, companheiros vereadores, público aqui presente, acredito que hoje uma das sessões bastante movimentada devido ao anseio do qual os servidores públicos estavam aguardando para estar em pauta a emenda à lei orgânica do nosso município, do qual infelizmente hoje não foi colocado em pauta, não sei pelo motivo, mas a senhora presidenta explanou aí o motivo. Não acho que seja um motivo legal, e sim, infelizmente, acredito que mais uma dificuldade do qual o servidor irá enfrentar dentro do município de Nova Russas. Mas tenho certeza que os servidores são capazes, temos aí o sindicato dos servidores públicos também estão aí à frente representando os servidores do município de Nova Russas e irão, sem dúvida alguma, lutar para que essa emenda seja colocada em pauta, porque todos os vereadores que compõem essa Casa Legislativa já subscreveram essa emenda, que é a emenda da vereadora Toninha. Mas nós vemos isso como mais uma das grandes falhas que está acontecendo nesse momento. Foi não. Eu queria até lamentar essa questão, porque eu sei que quem faz a pauta é a senhora presidente. E nós já tivemos sessões tão prolongadas aqui, de terminar 9h30 da noite, um projeto que foi assinado por todos os vereadores, é de autoria da Toninha, mas foi, todos os vereadores subscreveram, já foi aprovado no primeiro turno, quer dizer, não ia ter discussão, era uma coisa rápida. Então, eu gostaria de lamentar essa atitude da senhora presidente, ter retirado, porque é um direito nosso saber da pauta. Ela tem que estar pronta 72 horas antes, e hoje na secretaria dessa casa estava em pauta, foi retirado, e eu só queria lamentar pelos servidores essa falta de atenção por parte da presidente desta casa. Então, vereadora, muito obrigado aí pela sua parte. E é lamentável uma situação desse tipo, assim como nós vemos também acontecer com o reajuste do administrativo, o reajuste dos profissionais do magistério, que nós estamos aí aguardando para que isso aconteça, que desde o dia 1º de janeiro de 2013 já se encontra a lei disponível a nível federal, e por isso nós aguardamos que isso aconteça dentro do nosso município em tempo hábil.
em tempo do qual os servidores não percam o direito que é seu, para que eles venham, sem dúvida alguma, usufruir do direito do qual eles, nesse momento, está sendo burlado. Então, é com extrema tristeza que a gente vem lamentar uma situação desse tipo. Mas, senhora presidenta e companheiros vereadores, eu queria somente me reportar a um assunto do qual eu fui abordado nessa semana em rádio e que eu quero, de princípio, agradecer todos os vereadores que estavam lá presentes à reunião e lá votaram unanimemente para que o vereador Teixeira, você votou favorável, todos estavam, quem estava presente viu. Você vai deixar eu falar ou não, presidente? Pode falar. Então, é dessa forma que está acontecendo os trabalhos dessa casa. Eu vou lhe conceder, tenha paciência que eu lhe concedo, é presidente da Câmara. Então, nós sabemos que isso esteve em pauta e eu, como vereador, estive presente nessa reunião e os vereadores que estiveram lá presentes votaram favorável para que eu estivesse sendo líder do governo dessa casa, mas eu digo sim que eu sou líder do povo de Nova Russas para que eu venha desempenhar o papel que o povo de Nova Russas me atribuiu e não desempenhar o papel de defender governo qualquer. Por quê? Porque estive como líder do governo, no governo Márcio Alberto, e aguentei as pontas, aguentei o que veio para essa casa de tudo e de todos, porque eu e a vereadora Carla Loyola, nós temos uma coisa conosco, nós temos o dom da fidelidade. Nós fomos fiel porque nós saberíamos que iria estar à frente do nosso município uma pessoa cada vez mais irresponsável. Então, é o que nós podemos ver que está acontecendo dentro do nosso município. E também quero até dizer que o prefeito que estava lá presente nessa reunião foi favorável ao meu nome quanto a ser líder do governo nesta casa. Então, é o que nós podemos ver que está acontecendo. Eu não sei o que está colaborando, acredito que esse puxa para lá e puxa para cá, que até para nós falarmos aqui está desse jeito. Ninguém sabe que a opinião deve ser a quem estudar, e a gente sabe muito bem que o povo de Nova Russas está alheio aos seus direitos. E nós entendemos mais uma vez que eu, como vereador, nós, como vereadores, nós estamos aqui para defender o povo de Nova Russas, não defender o que governo A, B ou C esteja fazendo de ruim, como é o que estão querendo fazer nesse momento, de até burlar o que nós levantamos aqui em pauta, que foi a questão do repasse que deve ser dado às pessoas que fazem parte dos grupos juninos. Então, isso é uma forma da qual até a vereadora Carla levantou, uma forma de direcionar via associações algum repasse. Não é dar totalmente, porque nós sabemos que o governo municipal, nós passamos nesse momento pelo momento de seca e sabemos que é cada vez mais difícil para o governo municipal repassar isso para a população e para os grupos juninos. Mas tem sim como ele minimizar o sofrimento desses jovens que a todo momento, a todo ano, eles ficam procurando cidadãos de Nova Russas para que eles venham dar um patrocínio que eles desejam. Então, nós sabemos que o município de Nova Russas tem como viabilizar esse apoio, sabemos que o município de Nova Russas deverá viabilizar esse apoio. Então, quero até saudar o companheiro vereador Alucena, presidente da Câmara de Nova Russas, espero que lá no município de Ararazá não esteja acontecendo coisas dessa forma, porque nós sabemos que isso a cada momento nos entristece. Então, é o que eu quero dizer, é o que eu quero deixar nesse momento,
E volto a dizer que nós que estamos aqui nesta Casa Legislativa, nós temos sim o dever de defender o povo de Nova Russas, dentro das suas dificuldades, dentro das suas situações de relevância e dentro dos seus momentos dos quais nós devemos estar fazendo parte. Tenho dito. A palavra está com a Socorrinha Holanda. Senhora Presidenta, demais membros da mesa, nobres colegas vereadores, senhores e senhoras aqui, jovens aqui presentes, ouvintes da Atibaia FM. Assim, eu fico assim, triste, quando eu vejo assim, por parte de alguns colegas, esbanja a demagogia. Primeiro, o colega se irrita, fica nervoso, quando a gente diz que os jovens vieram aqui, na verdade, pedir a ajuda do Poder Legislativo, a ajuda individual dos vereadores. Né? Primeiro, porque em nenhum momento eu ouvi esses jovens reclamar que recorreram ao Poder Executivo e não tiveram esse direito ouvido, esse pleito atendido. Eu não ouvi isso. Eles vieram aqui pedir a ajuda do Poder Legislativo. E como a Câmara Municipal juridicamente não pode efetuar despesas dessa natureza, fica entendido que a ajuda aqui é individual, é por parte de cada um de nós vereadores. Se nós podemos dar, cada um de nós dá o que pode, e a quem pode, e a quantos pode. Não é obrigado a dar a todos, porque não, realmente a turma, as equipes são muitas, e a gente não tem como dar a todo mundo, mas dá a quantos puder e o quando puder. Segundo, quando colegas que participaram também de uma reunião, e que seu nome foi ventilado para ser o líder do governo, na ocasião ele disse que com relação a ele, a pessoa dele, não existia problema nenhum em exercer esse cargo, que só queria que resolvesse um problema, o problema do seu partido, porque todo mundo sabia que o pessoal de lá não era de brincadeira. Muito obrigada. Outra coisa, na reunião também, gente, foi ventilada a questão da votação em segundo turno. Quem estava lá, quem também está reclamando aqui, batendo na tecla, cobrando, ouviu quando da preocupação do gestor que quando acontecesse um fato alheio à sua vontade, e isso ficou bem claro, que ele não pudesse cumprir, ele ter penalidades sem ter culpa, como aconteceu no último dia 10, que foi feriado e que deu um problema no sistema do banco e que só podia entrar na segunda-feira posterior. Então a preocupação foi essa. E a suspensão foi até que se encontre uma alternativa de que, quando isso não for obedecido, não por conta de vontade, mas por problemas alheios à vontade, que essa penalidade não seja imposta. E se encontra uma saída para isso. Muito obrigada. O uso da palavra está com a Tonha. Gostaria de saudar a mesa em nome da presidenta. Gostaria de parabenizar a Luiz pela sua presença. A Luiz lá, presidente também da Câmara de Ararendá. Público aqui presente. E ouvintes da Atibaia FM. Gostaria aqui de falar para os senhores que estou muito triste e lamentavelmente aconteceu esse episódio hoje. Espero
que seja o primeiro e o último, que aconteça de vir a esta casa, entrada de um projeto, emenda ou requerimento que em cima da hora nós, vereadores, precisa retirar o nosso projeto ou emenda, não tendo nenhuma justificativa assim correta, assim, que venha deixar a gente satisfeito com essa decisão. Então, não estou satisfeita, peço desculpa ao pessoal do sindicato e ao público que sei que veio hoje a esta casa em busca de uma resposta positiva, porque eu sei e tenho certeza que essa emenda nossa vai beneficiar cada servidor público aqui do município de Nova Russas. Então, peço desde já desculpa por esse lamentável episódio que aconteceu nesta noite. Só uma parte, vereadora, minha comadre. Eu acredito que semana que vem não pode passar não, viu? Com certeza. Tem que ser votado. Pela ordem, você me concede uma parte? Sim. Eu espero que a colega que me antecedeu foi bem clara em suas palavras quando ela disse que na reunião, né, houve uma interferência do prefeito em ser retirado. Só uma parte da sua parte. O ideal seria que soubesse, que o povo soubesse quem vai expor os vereadores participarem dessa reunião. Eu não sei nem onde foi. Eu uso um termo que eu achar que teve. Na minha opinião, o projeto foi retirado de pauta por pura subserviência e influência do Poder Executivo nessa questão. Se é um projeto que não agrada o Executivo, e ainda foi bem claro nas palavras da colega que me antecedeu, que não fosse tomar decisões sem passar pelo aval, pelo crivo do prefeito. É lamentável, mas foi as palavras usadas pela colega, ela deixou bem claro. Eu acho que não, colega. Foi deixar. Eu disse que até que se encontrou uma saída, para que quando o prefeito não seja culpado, Peça a palavra de volta. Vou pedir minha palavra aí de volta, porque vai fugir um pouco do assunto. É lamentável o que aconteceu, espero que não venha acontecer nessa casa novamente, porque existe na nossa lei orgânica um prazo para que seja entregada 72 horas antes e que esse prazo tem que ser cumprido. Se houver algum problema, que busque o vereador que deu entrada naquela emenda ou naquele projeto, converse antes, porque agora, depois do sindicato estar aqui presente, o público ansioso, esperando uma resposta, em cima da hora, a gente receber que na nossa emenda não vai ser apresentada, pelo motivo que nós não entendemos ainda, vamos deixar assim. Então, isso é uma falta de respeito com os vereadores e principalmente com a população de Nova Russas e o principal guerreiro dessa emenda, que são os servidores públicos municipais. Também me diz respeito muito grande com a galera que tiveram uma movimentação hoje, colocar em rádio, anunciar. Veio a galera aí da Lagoa de São Pedro, gostaria aí de parabenizar também e agradecer a participação. Temos aí o João Paulo, coordenador da escola, representando os funcionários, os servidores públicos da Lagoa de São Pedro. Então, eu só queria deixar aqui bem claro que esse tipo de atitudes, que elas não venham mais acontecer nesta casa. Gostaria também de sugerir para a presidenta que ela coloque no site da Câmara, que atualize toda semana tudo o que está acontecendo nessa casa, porque a população de Nova Russas precisa estar ciente do que está acontecendo nessa casa. Então, peço aí à presidenta que ative o site, deixe disponibilizado para que a população tenha acesso a tudo que acontece nesta casa.
Gostaria aqui também de agradecer e parabenizar, na pessoa do secretário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o secretário de Formação Jorge Mesquita, que teve uma reunião lá no Lajeado Grande, onde trouxe um projeto. O que era esse projeto? O que se referia a esse projeto para benefício do Lajeado? Era uma ordem de serviço de algumas obras que irão acontecer no Lajeado Grande. Então, gostaria aí de parabenizar o Lajeado Grande e o Jorge Mesquita, secretário de Formação. Outra coisa que eu queria aqui deixar bem claro, que nós temos uma luta. E essa luta que nós, vereadores, temos aqui nesta casa é para a população. Então aqui não estão brincando com crianças e nem com palhaços. Estão brincando com pessoas que vêm e buscam do melhor para a população de Nova Russas. Então, estou assim bastante triste e, vamos dizer assim, revoltada com o que houve hoje. Quero aí agradecer a presença do seu Anastácio, grande liderança da Betânia. Gostaria de agradecer a presença do pessoal aí da Lagoa de São Pedro. Gostaria também de parabenizar os meninos que, quando eu coloquei aqui a questão que são batalhadores, são lutadores, é porque eu vejo essas crianças o tempo todo na luta, atrás de ajuda, sempre quando chega esta época, a época da festa junina. Então são os meninos lutadores que precisam do nosso apoio e também precisa sim do apoio do executivo, porque a gente sabe do sofrimento dessas crianças em busca de ajuda. Estou aqui também falando para eles que vou sim doar a minha parte de R$200 para vocês na ajuda aí da festinha, da festa junina de vocês. Saudar também aí todos aqueles servidores públicos que hoje estiveram aqui presentes nessa casa. Que tenham uma boa noite e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. A palavra está com o vereador Zé Roberto. Boa noite, senhora presidente, vereadores, vereadoras e o povo que está aqui presente. Eu gostaria de lamentar realmente esse fato, mas também não sou de muitas palavras, ainda sou muito tímido com o microfone, mas quero dizer para a população de Nova Russa que eu vou estar do lado da verdade, do lado certo. Eu não vou estar aqui para aplaudir A ou B. Também não sou vereador lagartixa. Quero aqui dizer que o fato de eu estar sentado, calado, mas na minha, não quer dizer que eu esteja apoiando tudo que a população vem achar que é contra o povo de Nova Russa. E sim, o meu direito de ficar calado, entender o que está acontecendo, que é uma coisa nova para mim. Acho que só isso mesmo. Obrigado. O uso da palavra está com o capítulo. Senhora Presidenta, meus nobres companheiros vereadores, senhor Presidente da Câmara Municipal de Ararendá, a quem eu gostaria de saudar toda aquela comunidade, a sua mamãe Beta Sena que está aqui, todos os vereadores subscreveram, votaram no projeto da Toninha, mas
fica um compromisso, eu vou falar por mim, já que todos votaram, eu vou falar por todos. Não pode passar da próxima semana. A não ser que Deus o livre que morra algum que vai ter uma ciência dela, mas no outro dia não vai prova. Só uma tarde. Assim, eu acho que está havendo muita polêmica sem necessidade. Esse último projeto aí. Eu não permiti a senhora falar, você tem que deixar eu permitir. Eu não permiti. Eu acredito muito nessa Câmara de 13 pessoas, com 7 mulheres, para dar um perfume melhor, uma inteligência melhor, porque muitas vezes o homem é muito rude, muito grosso, não é? Mas as coisas, eu não perguntava. Mas as coisas, nós vereadores, temos que mostrar para a população. Eu estou cansado de ouvir por aí, rapaz, vai votar no projeto, vai ganhar tanto. Isso é só balela. Aqui ninguém ganha nada além do seu salário. Tá certo? Então nós vamos aprovar na próxima semana, se Deus quiser. E Deus quer. Pessoal da quadrilha, vocês sabem que podem contar comigo desde antes. Inclusive o meu dinheiro já está aí. Já está me ajudando para isso. Moralizar a Câmara Municipal. Esse negócio de vereador não serve de nada, só vota em que o prefeito quer, não sei o quê. Eu não sou adversário do prefeito, sou adversário das coisas erradas. Eu não tenho nada contra o prefeito, nada. É um amigo, um cidadão comum, respeito igual a outro qualquer. Mas, se de janeiro para cá nós já recebemos quase 8 milhões de reais. Eu acredito que dá para sobrar uma ponte aí para as quadrilhas, viu? Se for feito a economia, a gente sabe que os gastos são enormes, o rombo já vem de muito longe, não é? Eu vou citar aqui só um exemplo. O antigo prefeito Marcos Alberto, ele pegou a cidade também com um buraco grande, mas ele deu uma sacudida nela, apesar que depois houve aqueles problemas, mas nos primeiros 2 anos dele ele arrebentou. Mas os rombos eram os mesmos, um pouco parecidos. É uma herança, vem passando de um para o outro, Não impede, não justifica você não agir. Tá certo? O sucesso da administração depende dos secretários. E o prefeito ter pulso. Se o cara não dá para a coisa, tira, troca. Porque no final, o nome que se queima é o do prefeito. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Houve um cidadão aqui que ligou para a rádio, não vou citar nome para não dar direito de resposta. Que eu coloquei, que é um absurdo, o vereador colocou 10 projetos. Tive que conversar com o prefeito, saber se ele pode fazer. Que conversa é essa? O povo acertou e não votar no elemento desse para vir para dentro. Olha como é que você é prefeito, você recebe todos os requerimentos na mão, nós estamos trabalhando para eles. Não é preciso ir atrás desse problema, ele tem na mesa. E a gente coloca aqui um projeto, não é para ser resolvido na semana que vem, não. O que está sendo preciso resolver aqui é o problema da água. Poço profundo dos Pereiros Espaciais está sendo cavado, né? Foi aprovado aqui por todos os vereadores. E eu gostaria de pedir aos companheiros, caso aprove o requerimento do vereador, outro vereador, vereadora, por amizade, não desvia aquela coisa que foi aprovada para aquele lugar para outro lugar, não. Não é porque você termina prejudicando outra população. Porque muitas vezes há um desvio, você aprova para outro lugar, cadê o calçamento daqui, rapaz? Então, a renda lá não tem lugar. Então, aí depende muito dos vereadores, as pessoas se unirem, podem se unir e mostrarmos que nós fomos votados para defender a comunidade. Tá certo? Eu acredito que a maioria aqui foram eleitos sem precisar nem do prefeito, nem de ninguém, só da comunidade. Então não há necessidade de você ter medo de se dirigir ao prefeito, porque ele está gerenciando todas as verbas do município. Ele é o nosso gestor principal. Então tem que trazer os problemas. Se tiver 1000 requerimentos, melhor ainda. Ele vai ter na mão, ele vai ter munição para trabalhar. Problema sério aqui, problema sério ali, problema sério lá.
quem coloca requerimento, de vez em quando tem que estar cobrando, é aquele meu, né? Então, parabenizar aí o pessoal da quadrilha, a luta deles, nós já vem trabalhando muito tempo juntos. Parabenizar aqui uma vereadora que está me surpreendendo, Toninha do Capitão. Ela é assessorada pelo capitão, um dos homens mais capacitados que eu já conheci, que é meu compadre. Eu conversei com ele meia hora por telefone, como ele é capacitado, viu, compadre? Que você vai longe na política sendo assessorada por aquele homem. E eu dei sorte também, estou aqui com o professor Tim. Salário mínimo. Obrigado, gente. Bom. O uso da palavra está com Regiane Tavares. Vereadora Regiane Tavares. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, caros colegas e público aqui presente. Reforçando aqui as palavras do amigo Capita, quando ele disse que esse cidadão falou em rádio que nós, antes de apresentarmos nossas indicações, temos que falar com o prefeito. Ele tem muito que conhecer das leis, porque nós, vereadores, somos os interlocutores entre a população e o prefeito. Os requerimentos que aqui passam é a necessidade que nós vimos e conhecemos na rua e estamos aqui tentando norteá-lo para que ele haja nas necessidades do município. Então, esse cidadão realmente ele tem muito que aprender. Então, eu acho que é obrigação da gente fazer as indicações de acordo com a necessidade que nós vimos na rua, que os cidadãos nos procuram. Isso é uma obrigação nossa, com certeza nós faremos muita indicação, né, colega Capita? Só esperamos uma coisa, que eu acho que hoje já estamos com quase 40 indicações, seria até interessante fazermos um levantamento se o prefeito nos atendeu ao menos em uma. Né? Isso seria bem interessante, porque afinal já estamos com quase quinto mês de administração. Aí, continuando com esse discurso hoje, eu acho que é muito interessante a gente falar de desrespeito, porque o que eu estou vendo nessa administração é o desrespeito. Desrespeito é que já vi o colega Teixeira reclamar pelo reajuste do magistério, que é um direito que já vem sendo arrestado, vem sendo cobrado nesta casa, e nem o prefeito, nem secretária de educação, nem o líder do prefeito, que até hoje ele não foi indicado. Então, assim, fica a população sem resposta, fica nós, vereadores, também se sentindo reprimidos, né? Por causa da necessidade. Estamos trazendo as necessidades da população, porém não estamos tendo resposta. Desrespeito nessa retirada hoje, também desse projeto da Toinha, né? Assim como hoje eu vi o convite do sindicato, dos servidores, convidando aqui como está essa casa, e isso é um desrespeito com a gente, com a população, é um desrespeito também a maneira em que a Vossa Excelência, a senhora Presidente, tratou o colega Denilson, tratou o colega Teixeira, interferindo, quebrando o regimento interno desta casa, quer dizer, quebrando as leis. Mas o pior não é isso. Além desse desrespeito, vai muito longe, vai muito mais, que é muito importante a população saber, que eu fiquei impressionada dia 8 de março, numa sessão solene, no Núcleo de Artes, quando Vossa Excelência, a senhora Presidente, convidou para fazer parte da mesa a secretária de Ação Social. Tudo bem, o senhor prefeito estava presente, saudou a secretária de Ação Social, ainda fez elogios a ela pelo dia de trabalho que ela desenvolveu junto com a secretária de Cultura, naquele Dia Internacional da Mulher. E, para minha tristeza, quando eu e a colega Carla chegamos a esta casa, revendo as contas, as prestações de conta do município, a secretária de Ação Social é outra. É outra a secretária. Aqui se apresenta uma secretária, mas na verdade é outra. Isso é crime. Aqui, esta casa, o presidente desta casa tem que seguir leis. O prefeito também tem que seguir leis. São funcionários públicos, nós somos funcionários. Nós somos pagos pelo povo, pela população. Então não é a minha empresa privada, não.
nós que representamos o povo, representamos a população, temos que exigir mais respeito. Boa noite. O uso da palavra está com Denil. Senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, eu gostaria de inicialmente me reportar ao lamentável episódio de nós vereadores, estamos aqui frequentemente agora sendo tentado, pelo menos, caçar a nossa palavra. Nós, vereadores, que tanto lutamos aqui, falamos de democracia, vimos acontecer nesse país uma ditadura militar, onde muitos perderam a vida para que hoje nós pudéssemos estar vivendo esse Estado de Direito no nosso país, no nosso município. Não podemos de forma nenhuma aceitar fatos dessa natureza, pois nós precisamos nos mantermos firmes no propósito de o povo ser o poder. E nós estamos aqui representando a parcela da população que aqui nos coloca, e só essas pessoas podem caçar o nosso direito de falar, o nosso direito de expressarmos a nossa opinião, o nosso direito de apontarmos erros, de reivindicarmos em nome dessa população, para que as coisas funcionem direito no nosso município. Mas as coisas, infelizmente, vêm acontecendo de forma negativa nesse município, porque as responsabilidades não são assumidas. Eu acho até que muitas vezes não seja nem por má vontade. Parece que está acontecendo mais por falta de preparo, por incompetência, por falta de ações para que as coisas funcionem direito. E o poder legislativo, o poder executivo, tem que funcionar exercendo esse papel. Quando tanto o executivo como o legislativo procurar fazer esse papel, as coisas vão certamente chegar na população de forma positiva. Nós não estamos aqui, nós que estamos na oposição, nós estamos querendo atrapalhar os trabalhos do executivo, muito menos no legislativo, mas não queremos ver as coisas do jeito que estão. Eu queria falar agora de um assunto que eu vendo nos jornais Diário do Nordeste, e eu resolvi levantar essa questão porque, em meio a tanto sofrimento do homem do campo, há um pacote que busca regularizar a dívida dos agricultores, e nós não estamos atentando para essa questão. E o Banco Central já publicou, sexta-feira, no Diário Oficial da União, a resolução que regulamenta medidas para o crédito rural anunciadas pela presidente Dilma neste mês, para apoiar os pequenos produtores atingidos pela seca no Nordeste. No mesmo dia, o Banco do Nordeste lançou o pacote de ações necessárias para a regularização da dívida dos agricultores. Então, essas regularizações, resoluções estão acontecendo, e é preciso que os agricultores estejam atentos e procurem o Banco do Nordeste para renegociar sua dívida, porque o nosso município está incluso também dos municípios que estão sofrendo com estiagem, e está decretado o estado de emergência. Então eu queria que as pessoas que têm dívida com o Banco do Nordeste, os agricultores do PRONAF, principalmente, procurem a instituição, o Banco do Nordeste, para regularizar sua dívida e serem anistiados de acordo com as portarias que estão sendo colocadas. O capítulo levantou uma questão ali até rapidamente sobre a questão do preço da banana, mas hoje eu ia até procurar também, capítulo, ao Ministério Público, que é responsável pelo DECOM do nosso município, porque eu considero que já está havendo abusos grandes na questão dos preços praticados nas feiras livres aqui no nosso município, porque eu vejo que os preços que foram levados para a população por ocasião da Semana Santa
não voltaram ao preço normal. Continuam sendo praticados de forma alteradas e muitas vezes a população não está podendo nem fazer uma feira com os produtos necessários para o seu consumo, porque não está podendo, na realidade, arcar com esse aumento de preço. E eu vejo no Ministério Público, né, o papel do DECOM, aqui, o DECOM do nosso município é gerido aqui pelo Ministério Público, e eu estava querendo pedir uma providência da promotora em relação a acompanhar os preços que estão sendo praticados nas feiras livres aqui no nosso município. E eu queria voltar aqui à questão do pessoal das quadrilhas juninas, né? Que eram as pessoas que vieram aqui nesta casa e que foram bem intencionados no sentido de angariar ajuda por parte dos vereadores. E vão ter, sem dúvida nenhuma, ajuda dos vereadores. E eu lamentar aqui o fato de vereadora que aqui se reportou, que muitas vezes tem procurado de forma desastrada defender aí para dizer que é parte da administração, porque está se intitulando como se fosse da linha de frente que tinha votado no prefeito que ia aí, e nunca aconteceu isso. Todo governo está só esperando como frango atiradora para fazer parte do governo. Aí vem falar de demagogia das pessoas que tratam a coisa séria, se colocando contra o povo para tentar espaço para se colher. Vereador, acho que por isso é que ela intitulou Nova Russas como o fim do mundo. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Então, eu queria só dizer para a população que nós queremos que as coisas aconteçam. E eu acho que nós não estamos tratando aqui de forma nenhuma, de forma demagógica, pelo contrário. Estamos cobrando responsabilidade, estamos cobrando da administração que os serviços que têm de ser levados para a população sejam feitos serviços com eficiência, com responsabilidade e com competência. É mais do que justo que a gente trate dessas questões nesta casa. E os interesses pessoais, quem quiser carregar, que carregue, mas não vão frear e nem caçar nossa palavra aqui nesta casa de forma nenhuma. Só quem pode caçar nossa palavra aqui nesta casa é o povo que nos colocou aqui. Então, o uso da palavra está com a vereadora Carla Loyola. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores e público aqui presente, ao qual saúdo em nome do Grupo Junino Arrasta Pé. Eu quero aqui deixar minha indignação, acho que por que não dizer repúdio, em relação à falta de respeito com os servidores públicos do município de Nova Russas. Esses servidores que estão todo dia no seu trabalho, que estão todo dia exercendo a sua função para o melhor desenvolvimento do município, era para ter tido, no mínimo, de respeito. Não se justifica a explicação de dizer não está em pauta por conta que eram muitas matérias. Quer dizer, mostrou que os servidores não têm respaldo nenhum ou não têm credibilidade nenhuma com esta casa. Por quê? Já tivemos aqui de ser votado por dia 15, 16, 20 matérias e hoje, gente, foram votadas 5, 6 matérias e dizer que a pauta era extensa. Isso, sinceramente, é desculpa esfarrapada, porque não existe justificativa dessa forma. Inclusive, eu iniciei minhas palavras, esqueci de saudar o presidente da Câmara do Ararindá, ao qual eu acredito que não haja dessa forma autoritária, ao qual nós estamos sendo presenciando nesta casa, pelo fato de sermos interrompidos ou não ser dada a palavra quando solicitado. Estamos também presenciando aqui um claro conflito de interesse por parte desta casa, quando a presidente da Câmara faz parte da Comissão de Justiça e Redação, é relatora
de uma comissão a qual vai julgar algum ato errado que a mesma faça. Então isso é crime, é conflito de interesse direto, e já pedi na sessão passada que fosse revisto, e mais uma vez toco nesse assunto solicitando. Não vamos admitir, nem vamos aceitar certo tipo de influência por parte do Executivo nas decisões dessa casa. Sabemos que é um projeto, a emenda da colega Toinha, todos os vereadores subscreveram, foi aprovado em primeiro turno, era uma matéria que não teria discussão para ser demorada, para demorar a sessão, porque é uma coisa que vem beneficiar o servidor. Então, se não é do interesse do Executivo, ninguém está aqui para ser vereador de prefeito, não. Então, já que estamos citando coisas erradas, eu não sei porquê, eu não sei se é o fato relatado pela colega Regiane, que me antecedeu quando citou o fato de secretários estão aparecendo em público e, na realidade, quem assina são outras pessoas. Talvez isso se deva ao fato de que as portarias da Prefeitura, os atos normativos, as decisões tomadas pelo Executivo não estejam sendo dadas publicidade. E aqui gostaria de perguntar à senhora presidente se ela solicitou da Prefeitura, assim como foi entregue um requerimento à mesa, que solicitasse da Prefeitura essas portarias para que os vereadores tivessem acesso. E eu gostaria que, como ela tem a palavra na hora que ela quer, não vou conceder uma parte por isso, mas que ela, ao término do meu discurso, nos diga se foi solicitado da Prefeitura essas portarias para que nós tenhamos acesso, para a gente ver o que está sendo feito, as decisões, quem está sendo contratado pela Prefeitura e se estão realmente trabalhando. Assim como também não está sendo dada publicidade às portarias desta casa no flonerógrafo da Câmara, também solicitei da senhora presidente cópia de todas as portarias, ao qual aqui reitero o meu pedido, que gostaria de ser atendido. Por quê? Desde o mês passado eu protocolo aqui requerimento solicitando cópias de documentos, que é um direito meu, e não estou sendo atendida. Então, dei um prazo de um mês quase, já que eu protocolei dia 26 de março um requerimento pedindo a licitação e o que foi gasto na obra desta casa, e não recebi. Hoje eu preciso entregar mais um requerimento solicitando e pedindo prazo. Então, fim de mundo é isso. É as leis sendo desrespeitadas. Isso sim. É passando por cima dos direitos dos outros, é passando por cima daquilo que é de interesse da população. E eu friso, eu estou aqui para trabalhar pelo povo e para cobrar para eles. Gostei muito, vereador Teixeira, das suas palavras. Você foi muito feliz quando você falou da questão da fidelidade, da questão do compromisso. Nós tínhamos certeza que Nova Russas, sendo administrada pelo prefeito que sucedeu o Marcos Alberto, seria um desastre, uma calamidade, como assim ficou provado que nós tínhamos razão. Então, pessoal, nós estamos aqui para cobrar o que é de melhor para trabalhar pelo povo, não é para vir jogar a conversa fora, e isso sim é que é demagogia. Isso sim é que é discurso demagogo, é defender o prefeito, é defender os seus interesses próprios. Demagogia é isso. Agora, compromisso com o povo não, é defender o que é de interesse do povo. Tem um direito. Só um minutinho. Você se referiu aí à questão partidária do nosso colega Luiz Teixeira, vereador. Eu esqueci de alentar uma coisa, que na nossa reunião, o colega Teixeira, vereador Teixeira, ele se colocou sim à disposição como líder naquele momento, provisoriamente sim, desde que o prefeito arrumasse a situação partidária dele. Foi essas palavras dele no momento, e que aceitaria sim o convite desde que o prefeito assumisse a responsabilidade partidária do mesmo. Eu esqueci de alentar isso, que a nossa colega Socorrinha Holanda falou e não teve oportunidades com relação a isso. Eu esqueci, né? Fiquei ansiosa e compreensiva dessa decisão do nosso emenda. Como meu tempo ainda agora fica está com 5 minutos, 6 minutos e 32 segundos, eu tenho direito a 10 minutos, então. Passou,
tem 6 minutos e 40 segundos, eu tenho direito a 10 minutos. Então, eu concedi esse à parte. Voltei atrás para a minha palavra. Já está passando do tempo. Na outra vez você passou 20 minutos. 20 minutos? Eu só tenho direito a 10. Continue. Aqui, ó. Eu estou até... Continue, colega. Colocando que tem aqui uma gravação que consta os minutos. Você já tinha encerrado e a menina pediu uma parte. Mas você pode continuar. Vocês estão vendo quanto nós estamos sofrendo aqui nesta casa. Bom, continuando, esse fato do líder do governo, a gente até brinca em certo ponto. Então, caso nós vamos ter que nomear, votar em plenário seu nome, eu vejo que é o mais indicado, porque já foi problemas e mais problemas a respeito dessa indicação. E é bom que se tenha nessa casa um líder do governo para que a gente possa levar nossas cobranças. Por exemplo, o secretário de saúde afirmou que os exames de laboratório já tinham sido reativados. E nós recebemos denúncias de pessoas que fizeram os exames, mas não puderam receber porque estava faltando papel para ser impresso esse exame. Então, é uma questão que o líder do governo ia facilitar muito a administração, ia responder nossos questionamentos, ia responder o que a gente cobra aqui, ia levar o prefeito, ia trazer uma resposta em tempo viável. E isso não está acontecendo. Nós realmente estamos sentindo falta. Nunca se aconteceu de iniciar uma administração e não se ter um líder do governo nesta casa. E é um fato lamentável. Mostra uma total desorganização por parte do poder público. Se não estão fazendo nada, que pelo menos tem uma pessoa aqui para dar uma justificativa à população, porque a população quer respostas, exige e necessita respostas. Bom, vou encerrar minhas palavras agora com 8 minutos e 36 segundos, já que eu tenho que gravar para que a minha palavra não seja caçada antes do tempo. Boa noite. A palavra está com a tradição. Eu fui citado, eu queria uma parte. Pode dizer. Só um momento, Léo, pode ser? Então, caros colegas vereadores e o público aqui presente, e o que eu tenho para dizer para minha companheira vereadora é que eu não me eximi da situação não, como você sabe. Não me eximi da situação não. E digo sempre o seguinte, se for para defender o que é errado, eu não irei estar defendendo não. A partir da hora que o prefeito estiver fazendo certo, os vereadores de oposição irão bater palma. Na hora que ele estiver fazendo o que é errado, todos nós iremos bater palma. Porque se for para nós estarmos aqui batendo palma para o que é errado, vai ficar complicado mais uma vez no município de Nova Russas. Certo? Eu nunca me eximi da minha situação não. E eu assumo os meus atos. Certo? Encerrada a sessão do ano legislativo de 2013. A oitava. Boa noite.